Vamos orar para dar início? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, para que aprendamos mais um conceito importante dentro da área da teologia, para que nós sejamos edificados, que nós aprendamos cada vez mais e possamos viver de uma maneira que agrade a Ti, sendo sal e luz nesta terra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um pouco, assim, no final do culto agora, nosso irmão Kleber estava aqui e ele pediu alguma coisa para alguém. Vocês viram? O que ele pediu? O óculos. Por quê? Para enxergar melhor. Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre cosmovisão. Na verdade, o nome do curso é Cosmovisão Cristã. Porém, hoje não falaremos da cosmovisão cristã. A ideia é que nós mostremos o que é cosmovisão, de uma maneira geral. E ali nós temos o slide mostrando o que nós vamos falar hoje, que são as definições e conceitos de cosmovisão. Para iniciar, cosmovisão é um meio pelo qual nós enxergamos as coisas. Nós vamos ver no decorrer da aula que nós temos pressupostos, todos temos. E esses pressupostos é que farão com que nós enxerguemos as coisas de uma maneira ou de outra. Como que surgiu essa questão da cosmovisão? Esse é um termo filosófico, antes de ser um termo teológico. Com Immanuel Kant, que pela primeira vez foi dita essa palavra, cosmovisão. Qual que era a ideia? Como pode, diante de um mesmo fato, duas pessoas presenciarem o mesmo fato e chegarem a conclusões diferentes? Até antes de Kant, por conta da influência de John Locke, por exemplo, que era outro filósofo, se entendia que a realidade acontecia e nós éramos como um papel em branco. Então eu estou diante de uma realidade, diante de um fato, e esse fato vem a mim por meio dos meus sentidos, dos 5 sentidos, e é como se uma máquina de escrever escrevesse lá aquele fato da realidade. Então, eu chegaria a alguma determinada conclusão. O problema é, com Kant, ele diz aquilo que eu disse antes. Como é que várias pessoas, diante de um mesmo fato, vão chegar a interpretações diferentes? Então, não é que nós somos uma tábua em branco, não somos uma folha de papel em branco. Na verdade, nós temos uns pressupostos que nos auxiliarão a interpretar essa realidade. E é aí que surge o nome cosmovisão. E é importante nós estudarmos o que é essa cosmovisão, pois nós temos que primeiro saber que nós temos uma. Todos nós temos uma cosmovisão. Quer nós estejamos cientes disso ou não. E depois nós temos que avaliar qual é essa nossa cosmovisão. Quais são os nossos pressupostos, porque isso que vai influenciar na maneira como nós interpretamos a realidade. E já puxando um pouquinho para a cosmovisão cristã, a cosmovisão cristã é aquela que vai usar como pressuposto, ou como pressupostos, a palavra de Deus. Então, quando o Kleber pegou o óculos para enxergar melhor, nós que temos a cosmovisão cristã, pegamos a Bíblia para enxergar melhor. Então, quanto mais próximo da palavra de Deus nós estamos, mais próximos da verdade nós estamos. Quanto mais distante da palavra, mais próximo da mentira nós estamos. Então vamos lá falar a respeito disso. Então o objetivo da aula de hoje é compreender o que é cosmovisão, seus elementos básicos e sua importância para a fé e a vida cristã. O ser humano não é um receptor neutro da realidade. O desafio inicial é entender por que pessoas diferentes chegam a conclusões opostas sobre o mesmo fato. O ser humano é um intérprete ativo, diferente do que nós falamos como era antigamente, que achava-se que éramos receptores passivos. Por meio dos sentidos, a realidade chegava e eu interpretava de uma maneira. Nós vamos ver que não é assim.
Então, toda interpretação nasce de um esquema conceitual prévio, ou seja, as nossas pressuposições, aquilo que nós achamos como verdade, que é um conjunto de crenças profundas que funcionam como uma grade pela qual filtramos os fatos. A realidade é que ninguém observa o mundo sem pressuposições. Até a recusa de Deus é em si uma interpretação religiosa da realidade. Então, mais para frente, no decorrer e no desenrolar desse curso, não hoje, nós vamos estudar as diversas cosmovisões. Mas, de uma maneira geral, nós só temos duas, que é a ateísta cristã e a ateísta. Claro que dentro delas nós temos ramificações, mas, grosso modo, só temos essas duas cosmovisões. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. E aí, as implicações virão. Então, um exemplo claro da aplicação de cosmovisão. Nós temos um fato objetivo. Todos se recordam do ataque que o Hamas promoveu em Israel em 2023? Para quem não se recorda, o Hamas, grupo terrorista da Palestina, invadiu Israel em um momento de fragilidade do povo, que estavam participando de uma festa, e saíram assassinando as pessoas que estavam lá de uma maneira bem cruel. Esse é o fato. Qual é o fato? Um grupo terrorista armado invadiu outro país e matou diversas pessoas. Agora, qual é a interpretação desse fato? Depende. Depende se você é o terrorista do Hamas ou se você é um israelense. Então, a interpretação que você faz do mesmo fato vai depender dos seus pressupostos. Então, o que é ensinado para o grupo Hamas na Palestina, desde a mais tenra idade? Que Israel é o inimigo, que Israel é mau, que o Israel é o demônio, que precisa ser exterminado, que precisa ser derrotado, que precisamos lutar contra. Isso vai criando os pressupostos na cabeça de uma criança que vai crescer naquele ambiente ali, junto com os terroristas. Do lado oposto, nós temos Israel, desde criança, aprendendo as doutrinas bíblicas, vamos dizer assim, mostrando que existe ética, existe moral, que temos que respeitar os outros, etc. Então, um fato desse será interpretado como um terrorista, como um ato heróico, como um ato de vitória, que vai causar sentimentos, por exemplo, de êxtase. Cumprimos a missão, conseguimos invadir lá e matar uma quantidade X de pessoas. Eles vão acreditar nisso piamente. Em contrapartida, por conta dos pressupostos do povo israelense, eles vão ver isso como um ato de barbárie, um ato terrível, que vai causar sentimentos de tristeza, às vezes de raiva, de vingança, etc. Então, o mesmo fato sendo interpretado de duas maneiras diferentes. Então, a conclusão é que o fato objetivo é o mesmo, mas o significado atribuído varia radicalmente dependendo da lente do observador. E por isso que sempre quando falamos a respeito de cosmovisão, o exemplo que o pessoal usa é um óculos, pelo qual nós enxergamos a realidade. Então, como tem pessoas que não usam óculos, às vezes a analogia não funciona muito bem. Mas para quem usa, se ele estiver manchado, você vê a realidade manchada. Você não vê a realidade como ela é. Você vê ela deformada. Para quem não usa óculos, pense no para-brisa do carro. Quando você vai, hoje mesmo foi um dia desses, que eu peguei o carro para vir para cá, tinham caído várias folhas em cima, e aí eu não consigo enxergar bem a realidade à minha frente. Então o para-brisa do carro vai funcionar como essa lente. E são esses pressupostos que nos fazem enxergar a realidade de uma maneira ou de outra. Então, o que é cosmovisão? Embora o termo surja na filosofia moderna, como eu disse, a realidade que ele descreve ela é universal. Então, a cosmovisão é um sistema coerente de crenças últimas, que molda como nós entendemos as coisas. Quando eu falo que é um sistema coerente, que é um sistema até então lógico, embora ele possa chegar num resultado que não seja a verdade. É claro que nós não podemos dizer que uma cosmovisão ateia seja um sistema coerente de crenças, porque em algum momento ela vai ser incoerente, óbvio.
mas na elaboração do sistema ele parece ser convincente e a pessoa crê naquilo como sendo coerente. Embora a maior parte das pessoas não vivam de acordo com a cosmovisão que ela adota. Ela vai ser muitas vezes incoerente em algum sentido. Então nós temos aqui, a influência da cosmovisão em algumas áreas muito importantes. Então, dependendo do pressuposto que eu tenho, eu vou responder essas perguntas. Quem é Deus? Ou o que é Deus? Existe Deus? Ele intervém no mundo, ele não intervém? O que ele faz, o que ele não faz? Então, os meus pressupostos é que dirão como eu vou responder esta pergunta. Quanto ao mundo, os meus pressupostos também me dirão o que eu acho a respeito do mundo. Foi criado? Surgiu do nada? Surgiu de uma explosão? Sempre existiu? Meus pressupostos que farão com que eu responda a esta pergunta. Depois, a respeito do conhecimento. É uma área da filosofia que se chama epistemologia. Então, é possível conhecer? Se sim, como eu conheço o que eu conheço? Então, são perguntas que vão surgindo e a minha resposta tem a ver com aquilo que eu creio. O certo e o errado, o que na filosofia é conhecido como ética. O que é certo e o que é errado? Existe o certo? Existe o errado? Ou existe o certo numa época, que pode ser o errado na outra? Ou existe um certo ou um errado universal, que serve para todos os povos em todas as épocas? São os meus pressupostos que me farão responder a esta pergunta. Por fim, o próprio ser humano. O que é o ser humano? Como surgiu a vida? Foi algo espontâneo? Foi algo criado? Alguém deu a vida? O ser humano ele é um conjunto de moléculas unidas que não tem sentido nenhum? Ou tem sentido a vida? Estamos caminhando para alguma coisa ou não? Então, todos os nossos pressupostos servirão para responder a esta pergunta. E aqui a metáfora mais famosa, que é da lente, o seu efeito noético. Noético é o efeito do pecado no mundo. A lente, como vocês podem ver ali, observe como que ela está trazendo uma clareza grande à imagem do fundo. Todos conseguem enxergar ali? Acho que sim, né? Então, a lente, a cosmovisão não cria a realidade, mas determina como a vemos. A realidade é uma só. A realidade é aquilo que aconteceu. Só Deus que consegue determinar a realidade de uma maneira completa. Nós, muitas vezes, nós vamos ter percepções diferentes de uma mesma realidade. Inclusive, quando nós estudamos os 4 evangelhos, nós vemos que, às vezes, você tem o mesmo fato que é narrado de uma maneira diferente, mas ambos são verdades, pois o fato é o mesmo, mas a interpretação que se dá àquele fato é diferente, baseado na ênfase que o autor bíblico quis dar. Então, nós temos o fato. A cosmovisão não vai criar o fato, ela vai ajudar na interpretação daquele fato. O problema é ver parcialmente e ainda ver distorcido. Abram aí, por gentileza, se vocês estiverem com a Bíblia na mão. Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Porque é importante nós observarmos como Cristo é gracioso conosco, porque quando nós somos ímpios, nós enxergamos o mundo de uma determinada maneira. A partir do momento que somos convertidos, nós passamos a enxergar o mundo de outra maneira. Porém, diferente do que se prega e de que se acredita muitas vezes, essa mudança não acontece de uma hora para outra. Ela pode acontecer de maneira paulatina. E nessa passagem de Marcos 8, de 22 a 26, nós vamos ver a maneira pela qual Cristo curou um cego. Tem alguém aí com uma voz potente para ler para nós? Quer dizer, não precisa ter uma voz potente não, tem um microfone aqui. Quem que gostaria de ler essa passagem para nós? Opa! Tem um aí. Pode ler, por gentileza. Marcos 8, 22 De 22 a 26. 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu:
Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Todos ouviram? Obrigado, Paulo. Os irmãos viram que Jesus não curou de uma vez, certo? Será que Cristo não podia ter curado de uma vez? Exatamente. No capítulo anterior, no versículo 7, nós vemos que Cristo curou de uma vez um surdo e um gago, em um ato só. Da mesma maneira, passando saliva. Nessa passagem que foi lida, é interessante nós observarmos que Jesus Cristo usou a saliva como um meio pelo qual o cego sentiria aquele contato de Jesus. No sentido representativo de que, pela palavra de Jesus, ele pegou a saliva e passou no olho do cego, pela palavra dele, o cego teria seus olhos abertos. Então, aquilo que abriria os olhos do cego era a palavra de Cristo. Mas nós vemos que a cura foi dividida em duas partes. Então, na primeira vez, ele começou a enxergar e enxergava os homens como árvores, ou seja, enxergava como eu se eu tirar o óculos, tudo embaçado, só vulto. Então, ele começou a enxergar, mas ainda não tinha tanta nitidez assim. E Cristo continuou o processo até que ele enxergasse tudo claramente. O que nos ensina esse ato de Jesus? Que muitas vezes nós vamos ser convertidos, mas nós continuamos enxergando as coisas embaçadas. E por isso que existe o processo de santificação. É o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha em nós, para que nós passemos a enxergar as coisas cada vez mais alinhadas com a palavra de Deus. Então, esse efeito noético que fala ali no terceiro ponto, como eu já disse, efeito noético é o efeito do pecado no mundo. À luz de o livro chamado A Visão Transformadora, que é um excelente livro, e no final vou recomendar aqui 3, o problema central do pecado não é apenas moral. O problema do pecado é mental e intelectual. Nossa mente interpreta mal o mundo porque está desalinhada de Deus. Então, com a entrada do pecado no mundo, toda a nossa visão da realidade foi corrompida. Então, não foi só os nossos comportamentos, mas sim o nosso coração, nossa mente, nossa memória, nossa saúde, tudo mais. Tudo foi corrompido com a entrada do pecado no mundo. E qual é a solução? A solução começa na conversão. Então, a conversão não é só mudança de comportamento, mas a renovação da maneira de ver todas as coisas. Então, com a conversão se inicia o processo de melhoria, para que nós enxerguemos as coisas da maneira como devem ser enxergadas. Cada vez que chegamos mais próximo das Escrituras, mais próximo da verdade nós estamos. Quanto mais distante das Escrituras nós estamos, mais próximo da mentira nós estamos. Então, o segundo ponto é elementos de uma cosmovisão. Mas antes de entrar no segundo ponto, alguma dúvida do primeiro ponto a respeito da definição? Não, tranquilo. Segundo, elementos de uma cosmovisão. Aqui o autor Nash ele vai trazer as 5 áreas fundamentais para que tenhamos uma cosmovisão equilibrada. Então, segundo Nash, uma cosmovisão equilibrada envolve crenças coerentes em 5 áreas fundamentais. Estas áreas aparecem sempre juntas, mesmo quando não percebidas conscientemente. Então, nós temos as 5 áreas, que são Deus, realidade, conhecimento, moralidade e humanidade. Deus e a realidade. Primeiro ponto. Preocupação última da pessoa, Deus. Lembrando que Deus sempre vai ter prioridade aqui, porque embora a pessoa seja uma ateia, ela vai ter um Deus. Todo mundo vai ter um Deus. Seja um Deus verdadeiro, seja um Deus falso. Fomos criados adoradores, então nós adoraremos alguma coisa, isso é fato. Se a pessoa não crê no Deus verdadeiro, ela vai crer na humanidade, na ciência, na tecnologia, no dinheiro, qualquer outra coisa. Mas sempre ela vai ter um Deus. E a cosmovisão dela vai estar ligada a essa questão. Toda cosmovisão tem um Deus.
Mesmo o ateu absoluto substitui Deus por algo que ocupa o centro de sua vida. Como eu já disse, dinheiro, prazer, ideologia, autonomia, etc. Um exemplo disso é quando o sucesso profissional se torna intocável e ele funciona religiosamente. Ou seja, às vezes a pessoa atingiu um patamar no seu emprego, que ela tem uma segurança muito grande financeiramente falando, e toda a segurança dela está voltada para aquilo. E ela vive em função daquilo. Aquilo é o Deus dela. Se torna o seu ídolo. Ídolo é tudo aquilo que substitui Deus. Qualquer coisa que você coloque a sua confiança e que você preze mais do que Deus, se tornou um ídolo para você. Então, a visão de mundo, os seus pressupostos vai influenciar em quem é o seu Deus, dependendo daqueles pressupostos que você adotou, se é o Deus verdadeiro ou se é um Deus falso. Com relação à questão da realidade, o universo é criação com propósito ou acidente sem sentido? Então, de novo, qual a cosmovisão que a pessoa tem? Depende. Depende do quê? Dos seus pressupostos. Vamos falar mais a respeito disso mais à frente. Dos seus pressupostos. Que vão incidir em quê? A pessoa acreditar que a realidade tem um propósito ou não. A vida tem sentido? Depende do pressuposto da pessoa que está analisando. Se é um cristão, claro, dirá que sim, a vida tem um sentido. O mundo caminha para um fim. Agora, para a pessoa que não, pessoa existencialista, por exemplo, para ela não tem sentido nenhum. Nascemos, vivemos, morremos e acabou. Então, a visão bíblica, que está lá no livro A Criação Restaurada, diz que o mundo é bom, criado, caído e redimível. O cristão trabalha para não fugir do mundo, mas para servir a Deus dentro dele. E esses pressupostos que eu estou insistindo em dizer são aquelas informações que chegam na gente e a gente crê nelas ou não. Conhecimento e depois moralidade. Então, a questão do conhecimento. O conhecimento ele é possível, mas é obtido? Depende. Depende de quem está analisando. Segundo o cristianismo, Deus se revela, tornando o conhecimento verdadeiro possível, ainda que limitado. Então, uma cosmovisão cristã, que não é minha área aqui, vai ser na próxima aula do próximo professor, provavelmente. Mas, só puxando um gancho. Conhecimento é possível? Ou Deus se revela a nós? Qual é o meu pressuposto? Se eu sou um cristão, eu creio que sim. Por quê? Porque eu creio que Deus se revela a nós. Eu tenho uma prova científica disso? Não. Não tem como eu provar no laboratório que Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Nós partimos da fé. Nós partimos desse pressuposto. E o contraste é confiar cegamente apenas na ciência, que é uma escolha epistemológica e não um dado científico. Da mesma maneira como não tem um dado científico mostrando que Deus se revela por meio das Escrituras, a ciência também não consegue provar. E, infelizmente, nós vivemos em um tempo em que toda a confiança está sendo destinada ou à tecnologia ou à ciência, sendo que muitas vezes a ciência trabalha por fé. Tem muita coisa que a ciência não consegue provar. Dentre elas, a origem da vida. Mas qualquer livro que você pegue de biologia infantil, você vai ver lá que eles categoricamente afirmam que a vida veio espontaneamente. Surgiu. Mesmo eles não conseguindo provar isso. Eles vão enfaticamente falar que existiu um Big Bang, que deu origem a todas as coisas, como se fosse uma verdade absoluta. Mas estão trabalhando com fé. Afinal, não tinha nenhum cientista lá. Que eu saiba. Então você não tem como comprovar muitas coisas, e a ciência está sempre mudando também. Pois não, reverendo Carlos? Não sabia que ele ia me dar o sorvete aqui. Essa questão epistemológica é interessante, porque você já leu aquele livro do Hessing, Teoria do Conhecimento? Teoria do conhecimento já. Do Hessing, da Heidelberg. E é interessante uma colocação que é feita, que apesar das nossas estruturas que nós temos, né, desde a geração, Deus nos dá a conhecer dele no nosso dia a dia. Tanto é que o salmista, no Salmo 19, verso 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E tem uma história que diz que ela é real. Eu não estava nesse tempo, mas eu vou acreditar que ela é real.
um pai na Idade Média muito rico, um homem de poder econômico muito rico, mas de uma incredulidade talvez maior que a sua riqueza. Queria que seu filho não fosse criado com essa ideia do fantasma chamado Deus. Então ele reuniu uma nata de professores para ensinar o seu filho todas as ciências daquela época, daquele mundo de então. Quando esse menino atingiu a idade dos seus 16, 17 anos, o seu tutor ficou preocupado, porque no anoitecer ele sumia, desaparecia. Chamou seu pai para ver o que estava acontecendo e resolveram segui-lo. E aí ele subia numa montanha e ficava olhando o pôr do sol. E dizia, o pôr do sol, o quanto ele amava o sol. Do calor do sol no seu corpo, da luz sobre as flores e do encanto que trazia luz nos passarinhos. E quando o sol estava quase se pondo, ele levantava e em pranto dizia, vá e diga ao seu Criador que eu o amo. Tem tudo de Deus, não tem? Tem, com certeza. Bela história. E já puxando o gancho disso que o senhor falou, é interessante a questão da nossa interpretação da realidade. O reverendo Carlos falou a respeito do sol. Vocês já perceberam que essa questão da interpretação da realidade é uma conduta humana? Pararam para pensar nisso? Os animais não interpretam a realidade. O animal ele consegue saber que uma pedra está quente, porque ele vai lá e encosta nela. Mas ele não consegue fazer a relação de que aquela pedra... Eu estou falando de pedra porque eu estou olhando lá na piscina, tá? Ninguém está vendo, mas eu estou olhando, tem uma pedra lá. Mas se ele pisar lá, ele sabe que o chão está quente. Mas ele não consegue associar que ele está quente porque é o sol que está esquentando a pedra. Nós conseguimos interpretar isso. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então é um Deus pessoal que interpreta a realidade, claro, Deus da maneira correta, e nós não. Muitas vezes nós interpretamos de maneira errada. Mas eu quis puxar só esse gancho porque nós, como seres humanos, temos esse privilégio de poder interpretar a realidade. E como bem apontado pelo reverendo Carlos, os céus proclamam a glória de Deus, e lá em Romanos vai falar que todo mundo é indesculpável porque Deus se revela pelas obras da criação dele. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, não hoje de novo, quando falar de cosmovisão cristã especificamente. Então, estamos ali, no contraste, confiar cegamente na ciência, uma escolha epistemológica, não um dado científico e tal, e depois a parte da moralidade. Então, eis que surge a pergunta, o que é errado e por que é errado? Então, é outra pergunta que vai depender dos pressupostos que a pessoa adotar para conseguir responder da maneira correta ou não. Então, a visão bíblica é que leis morais objetivas derivadas do caráter de Deus, é por isso que são certo e errado. Ou seja, é certo fazer tal coisa? Sim. Por quê? Porque Deus falou que é. Para nós que temos a cosmovisão cristã. Para alguém que não tem, depende. Depende se vai ser certo ou errado, a depender dos pressupostos que essa pessoa utiliza. Que muitas vezes até é cristão, mas a pessoa não sabe. Então, até para um ateu, se você perguntar se é certo andar na rua e matar uma criança, ele vai dizer que não, que é um absurdo. Aí você pergunta, por quê? Ele não vai explicar, não vai saber explicar o porquê. Porque não tem base. A nossa base é o quê? As Escrituras. Mas qual é a base dele para falar isso? Não tem. Às vezes é só cultural. Exatamente. Eu, quando era pastor em Belo Horizonte, professor lá no seminário, eu tive um casal, que eu estou tentando lembrar o nome, eles foram para a África. Eles foram meus alunos e foram para a África. E
para assumir um trabalho naquela região, numa região da África. Gente de igreja, crente, e tinha uma festa cultural, aonde nessa festa, e ele teve que ter muito tato depois para trabalhar com a igreja, porque nessa festa as mulheres direitas saíam com os trajes, né, e os seios para fora. As que não tinham moral, que eram mulheres, vou chamar não direitas, elas cobriam os seios. E ele não conseguia entender nem explicar isso. Mas era uma questão africana, de cultura, naquilo que é certo e errado, na questão ética. E foi difícil trabalhar isso com a igreja, porque era algo cultural. Até explicar que estava errado, foi difícil, viu? Foi difícil, mas a cultura tem influência muito na nossa ética, no nosso dia a dia. Sim. Isso que o reverendo Carlos está falando, dessa tribo aí africana, é que as mulheres mostravam as partes de cima, as mulheres direitas. Aí você imagina uma mulher dessa que se converte e aí a partir de então ela tem que cobrir, mas se ela cobrisse ela ia ser tratada como prostituta. Então é uma questão cultural grave. Tem várias, né, dessas questões culturais que são complicadíssimas de se resolver. E aí a missiologia nos ajuda nesse sentido. Mas existe muito. Mas está dentro dessa discussão daquilo que é certo ou que é errado. Nós cremos que há certo e errado absolutos, pois a Bíblia nos apresenta quais são. E aí, por fim, a questão da humanidade. O ser humano não é apenas matéria, nem intrinsecamente bom. A definição bíblica da humanidade é que o homem ele foi criado à imagem de Deus, com dignidade, porém ele foi corrompido pelo pecado, ou seja, ele foi depravado. Então hoje ele quer dizer, depravado é uma palavra ruim, né? Corrompido é melhor. Ele foi corrompido por conta do pecado em todas as suas áreas. Então o livro, que também é muito bom, que depois eu vou falar sobre ele, A Visão Transformadora, ela enfatiza isso como chave para entender política, família e cultura. Então, nessa questão específica, nós vemos que os pressupostos que nós temos vai nos trazer a conclusão do que é humanidade, e isso tem implicação em todas as áreas que você possa imaginar, seja na educação, na política, na família, na igreja, etc. Tudo com base naquilo que nós cremos o que é o ser humano. Então, tudo vai partir dessas respostas que nós damos. Tem umas perguntas que são, às vezes, meio ignoradas, mas uma delas é essa. Porque eu respondendo o que é o ser humano, eu tenho resposta, por exemplo, para o aborto, se eu sou a favor dele ou não. Tudo vai depender da minha resposta do que é o ser humano. Se eu acho que aquilo que está na barriga da mãe não é nada, pode matar. Agora, se eu reconheço o que realmente é, porque Deus nos revela que é uma vida e é valorosa, opa, então já não posso defender que mate um inocente. Então, tudo vai depender da relação daquilo que nós respondemos sobre o que é a humanidade. Alguma dúvida desse ponto? Não? Então, partimos para o terceiro, que é a função da cosmovisão, o filtro interpretativo, ou a lente interpretativa da realidade. Eu estou ficando na frente, não, né? Então, nós não reagimos aos fatos, como eu já disse, mas ao significado que damos aos fatos. Nós interpretamos os fatos. Então, nós temos ali um fato interessante, que é o silêncio de um amigo, seguido de alguma pressuposição que a pessoa tenha, que vai fazer com que ou eu rejeite ou eu interprete de outra maneira. Vamos deixar de uma maneira mais simples essa questão. Se eu estou andando na rua, sou novo aqui na igreja, né? Então ainda não memorizei o rosto muito bem dos irmãos. Se bem que de rosto eu pego bem, de nome eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas vamos supor que eu estou andando aqui no Carrefour qualquer dia desses, eu encontro um irmão lá que me vê, e eu passo direto no mesmo corredor e nem olho para a cara do irmão. Esse foi o fato. Qual é o fato? Vocês me encontraram e eu passei. Agora, dependendo do seu pressuposto, você vai interpretar isso de uma maneira ou de outra. Por exemplo, se você disser assim, imaginei, aquele cara nunca me enganou, tinha cara de arrogante, soberbo, eu vi de longe,
Sabia. Foi só confirmou, passou do meu lado, não me cumprimentou. Essa é uma conclusão que a pessoa pode chegar, dependendo do pressuposto dela. Ela já me achava arrogante. Agora, outro resultado dessa questão. A pessoa pode pensar assim, eu acho que o Augusto estava todo enrolado, estressado, não dormiu à noite por causa das crianças. Isso foi verdade. Então a pessoa vai, então ele, tudo bem, não me viu, né? Então ela vai chegar a essa outra conclusão, a depender do pressuposto dela. Geralmente uma pessoa que tem filho pequeno vai entender mais do que outro, porque sabe que muitas noites a gente não dorme. Então vai entender um pouco melhor. Então a pessoa, dependendo do pressuposto dela, ela teve duas conclusões. Como ela vai fazer para saber qual que é a verdadeira? Pode falar. Como ela vai fazer para saber qual que é a interpretação verdadeira? Eu sou arrogante ou eu estava cansado e não vi? É o quê? Procurar o neto. Isso. Ela pergunta para mim. Eu te vi lá no mercado, você não falou comigo. O que aconteceu? Eu posso falar, não gosto de você? É uma das perguntas, uma das respostas possíveis. Ou, desculpa, meu irmão, não te vi. Estava enrolado e estava pensando em um monte de outras coisas, estava procurando preço, não te vi, desculpa. Então, eu vou dar a resposta para a pessoa. Então, essa questão do pressuposto é importante, porque é ele que vai fazer com que nós interpretemos as coisas diferentes. Quer ver um pecado que eu cometia? E às vezes eu acho que eu cometo também. Quando eu estou na rua, andando de carro, lá em São Paulo é muito comum, trânsito, e aí você vê uma pessoa vindo a milhão com o carro, passa do nosso lado à direita, assim, sai igual um doido. Antigamente, qual era o meu sentimento com relação a isso? Raiva. Ficava com raiva da pessoa, me fechou, sei lá, cometeu alguma irregularidade no trânsito ali, a pessoa saiu apressada. E eu ficava nisso, ou ficava com raiva da pessoa, falava mal da pessoa, não xingava, graças a Deus, pela graça mesmo, mas ficava com raiva, o sentimento era de raiva. Então, até a buzina, eu não buzinava também, para relaxar, né? Ou andar com o vidro fechado, e você pode falar, não sei o quê, vidro fechado, ninguém ouve, Deus abençoe. Ajuda a relaxar, né? Mas e o que acontece? Eu ficava com raiva da pessoa. Por quê? Qual que era o meu pressuposto? Que era um cara ou uma mulher, que estava indo fazer alguma coisa irrelevante e queria chegar na frente dos outros. Ou seja, queria passar a perna nos outros, inclusive em mim. Eu ficava com raiva. Até a nossa filha mais velha precisar fazer uma operação de emergência de cesárea. E a gente precisar fazer a mesma coisa e ir cortando todo mundo, e eu fechei meio mundo, fui xingado bastante, até chegar no hospital. Por quê? Porque eu precisava levar a Nana para cesárea. Emergência, foi operada, e graças a Deus deu tudo certo. Mas aconteceu alguma coisa. Então, hoje em dia, isso aí mudou o meu pressuposto. Então, hoje, se eu vejo uma pessoa voando com um carro, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, se ela estiver socorrendo alguém? Se ela estiver indo socorrer ou com alguém dentro do carro para socorrer alguém. Então, meu pressuposto mudou, eu começo a olhar com misericórdia para essa pessoa, e a conclusão que eu chego é diferente da que eu chegava. Se eu achava que a pessoa antigamente era uma pessoa, sei lá, cruel por ter feito o que fez, agora eu olho já com misericórdia. E se Deus quiser, que Deus o conduza e chega lá e bem e resolva o problema que ela tem. Então, tudo a ver com o nosso pressuposto, com aquilo que nós cremos. Então, a reação depende inteiramente das nossas pressuposições. Então, a cosmovisão que nós temos, ela traz um papel diretivo e a materialização na cultura é uma forma disso. É bem interessante essa questão, vamos lá. Primeiro, a questão do papel diretivo. A cosmovisão, ela molda decisões práticas. Como gastamos dinheiro, como educamos os filhos, como reagimos ao sofrimento. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós reagimos às situações da vida, vai ter a ver com os nossos pressupostos, logo com a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo. Então, a forma como eu enxergo o mundo vai definir como eu gasto o dinheiro. Por isso que essa aula de cosmovisão é importante. Na verdade, esse curso inteiro é importante. Porque ele vai moldar a forma como nós acreditamos nas coisas para que nós cheguemos a conclusões corretas e atuemos de maneira correta. Então, a forma como eu gasto o meu dinheiro vai ser interferida pela minha visão de mundo. Então, se eu dou dinheiro a missões, por exemplo, vai ter a ver com aquilo que eu creio do mundo.
Se eu ajudo projetos sociais, tem a ver com aquilo que eu creio do mundo. Se eu dou o dízimo, vai ter a ver com aquilo que eu creio do mundo. Então, a forma como eu uso o meu dinheiro vai estar ligado a esses pressupostos. Da mesma maneira, como eu educo meus filhos. Uma pergunta básica que ninguém faz, infelizmente, é: por que é que meu filho vai à escola? O que ele vai fazer na escola? É a segunda pergunta, ou alinhada a isso. Para que meu filho está sendo educado? É outra pergunta. Dependendo dos seus pressupostos, a resposta é uma ou outra. Meu filho está estudando para ele passar de ano. Isso é uma coisa. Para passar de novo, para passar de novo, para passar de novo. Ele está estudando para tirar uma nota boa no Enem, para depois ir para o Enem, para ir para uma faculdade, para se formar e arrumar um trabalho. Se você responde as coisas dessa maneira, sua visão de mundo é essa, que a educação serve para incluir coisas úteis na cabeça da criança, ou conforme ela for crescendo, para depois ela conseguir um emprego e se dar bem, você vai atuar de uma maneira. Agora, se você acredita que a educação é muito mais do que isso, você vai trabalhar de outra maneira. Como eu falei com a nossa querida irmã Fabiana aqui agora há pouco. A questão de você fazer a devocional todo dia é uma parte da educação dos filhos. Então, dependendo da minha cosmovisão, eu vou fazer devocional ou não. Tudo tem a ver com aquilo que eu creio a respeito da realidade, dos nossos pressupostos e da nossa cosmovisão. Então, a forma como educamos nossos filhos e a forma como nós reagimos ao sofrimento também tem a ver com a nossa cosmovisão. Se nós somos afligidos por alguma situação da vida e nos desesperamos, isso reflete uma cosmovisão. É uma cosmovisão recheada de desesperança. Se eu enfrento situações terríveis na minha vida e ajo de outra maneira, sem me desesperar, claro que a dor, ela vem, mas sem desespero, significa que a minha cosmovisão está alinhada com aquilo que eu creio a respeito de Deus, que é Ele quem comanda tudo e minha vida está segura nas mãos dEle. Então, eu não tenho do que me preocupar. Pelo contrário, eu tenho até que me alegrar, porque como diz lá em Tiago, nós temos que ter alegria em várias provações, pois é Deus atuando em nossa vida. Então, tudo a ver com os nossos pressupostos e aquilo que nós cremos. Com relação à cultura, então a cosmovisão se materializa em filmes, músicas e ideologias. Cosmovisões em forma artística. Isso vai ser falado com mais detalhes em uma próxima aula, mas só para que os irmãos entendam. Uma cosmovisão muda a cultura de um país. A forma como a pessoa crê em uma coisa vai moldar a cultura de um país. Em alguns anos atrás, talvez muitos, que predominava em nosso país era a religião cristã. Então isso influenciava em tudo, desde as leis que eram elaboradas, até a forma como nós vivíamos em sociedade. Com base, às vezes a pessoa não conseguia demonstrar isso em palavras, mas aquela cultura cristianizada fazia com que nós vivêssemos de uma maneira ou de outra. Hoje em dia, nós estamos vivendo em uma era secularizada. Ou seja, uma cosmovisão de que não existe Deus. Ou se existe, Ele não está nem aí. Não intervém. Então, isso fará com que as nossas ações serão moldadas por isso. Então, se não existe um Deus, o direcionamento que eu dou é outra. E é por isso, por essa mudança de cosmovisão, que nós vemos uma coisa trágica, mas interessante para a análise do nosso estudo. A Constituição brasileira, ela diz que o casamento é entre quem? Homem e mulher. E continuou assim a vida da história inteira até pouco tempo atrás, quando uma interpretação mudou isso, para dizer que não necessariamente é mais entre homem e uma mulher. A lei está lá, o texto está lá, mas a interpretação que é feita desse texto mudou. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não necessariamente o casamento é entre homem e mulher, pode ser entre homem e homem, mulher e mulher. Então, uma interpretação. Por quê? Por causa da cosmovisão predominante em nosso tempo. Então, a nossa cultura ela é moldada por essa cosmovisão. E, infelizmente, ao que parece, a cosmovisão brasileira ela é totalmente anticristã. E por isso que nós vemos
decisões absurdas sendo tomadas a todo instante, a todo momento. E você olha e você fala, não, isso aqui é absurdo, isso aqui não pode acontecer. Pode, dependendo do pressuposto que a pessoa adota. Então, é importante estudar cosmovisão? Muito. Porque, além de nós entendermos qual é a nossa cosmovisão e alinhá-la, nós também conhecemos a cosmovisão do outro. E aí facilita o nosso contato com o outro, a nossa evangelização do outro, a nossa edificação do outro, porque nós entendemos por que é que ele está pensando daquela determinada maneira. Ah, por causa desse pressuposto aqui, mas esse pressuposto aqui está errado, e aí você trabalha em cima daquilo. Então a cultura não é neutra nem inimiga em si, mas a expressão visível de crenças profundas sobre o mundo. Então a cultura, ela vai ser resultado da cosmovisão predominante naquele período histórico. Certo? Alguma dúvida desse terceiro? Eu estou com dúvida. Deixa eu ver a hora. Tá, tem 5 minutos. Então vamos lá terminar aqui a quarta parte. Tipos gerais. Quarta e última, né? Quarta e última. Tipos gerais de cosmovisão. Então, apesar da diversidade, o Ronald Nash aponta 2 direções fundamentais para nós. Submissão a Deus, que é o teísmo cristão, e autonomia humana, ateísmo/naturalismo. Então, são aquelas 2 cosmovisões principais que nós devemos estar com elas bem claras em nossa mente. Ateísta e ateísta. De tudo vai sair desses 2 pontos. Então, a primeira, a submissão a Deus, que é o teísmo cristão, parte da revelação divina e interpreta toda a realidade à luz do Criador. Então, teísmo cristão, cremos que existe um Deus, cremos que esse Deus se revela a nós de uma maneira geral pelas coisas que foram criadas e de uma forma especial por meio das Escrituras. Cremos que esse Deus é aquele que governa e comanda todas as coisas. E a cosmovisão oposta, a que crê na autonomia humana, ela diz, ainda que se apresente como neutro, assume pressupostos metafísicos que excluem Deus de antemão e funciona como uma fé alternativa. Aquela questão que nós falamos de Deus. Então, Deus sempre vai estar envolvido, mesmo que a pessoa diga que é ateia. De alguma forma, ela vai tentar responder as questões da metafísica. Metafísica é aquilo que é espiritual. Grosso modo é isso. Então, eles vão tentar responder questões espirituais utilizando algum outro recurso metafísico que não tem Deus como base. E aí a conclusão que nós chegamos é, conclusão e aplicação. O grande perigo. O grande perigo não é ter uma cosmovisão errada, mas inconsciente e incoerente. Por que esse grande perigo? Porque se você reconhece que tem uma cosmovisão, é mais fácil de você trabalhar em cima disso. Será que a minha cosmovisão está correta? Vou ter que analisar os pressupostos. Mas você reconhece que tem. O problema é quando você não reconhece que tem e quando você nem sabe o que é uma cosmovisão. Aí que complica. Você não sabe quais são os seus pressupostos. Você não sabe por que você acredita em tal coisa. Aí que começa a complicar. Então, como diz ali, o problema é quando você tem uma que é inconsciente, ou você não sabe que ela existe, ou ela é incoerente. Nós vamos ver, quando falarmos a respeito de cosmovisões e as várias que tem, as diversas incoerências entre elas. Incoerências, assim, absurdas, e as pessoas defendem aquilo com ferro e fogo. Então, é possível confessar a fé cristã e viver como materialista. É isso que diz uma cosmovisão incoerente. A passagem do jovem rico. Eu não vou ler por conta do tempo, mas eu acredito que os irmãos conheçam a passagem do jovem rico, certo? Aquele jovem que chegou para Jesus Cristo, falou que estava cumprindo todos os mandamentos e tudo mais, e aí Jesus Cristo falou para ele, beleza, só falta o quê? Vende os seus bens e me segue. E aí ele ficou o quê? Extremamente triste por conta disso. O problema era ele ser rico? Não. O problema era o coração dele. Onde estava o coração dele? Nos bens materiais. Então, é possível você ser crente e ter uma cosmovisão que, teoricamente, é cristã, mas você vive incoerentemente, que é o caso do jovem rico. Ele estava vivendo de maneira incoerente. Então, Jesus dá o alerta para que ele alinhasse a sua cosmovisão. Então, o problema é o seu coração materialista. Alinhe essa questão se você quer se dizer crente. Então, dessa forma, nós não devemos ter uma cosmovisão incoerente. Então, é possível, como eu já disse, o jovem rico. A necessidade que nós temos, formar uma cosmovisão cristã consistente
que exige exposição contínua à palavra, vida comunitária e humildade, pois ninguém enxerga perfeitamente sozinho. Eu acho que esse slide... não, tem mais um ali. Então, a necessidade que nós temos é de formar uma cosmovisão cristã consistente, e ela só será consistente se ela estiver baseada na palavra. Detalhe, palavra interpretada corretamente, pois nós temos diversas ramificações dentro do cristianismo que também dizem seguir a palavra. Mas por que uma crê uma coisa e outra em outra? Por causa dos pressupostos. Então, cosmovisão cristã consistente que exige exposição contínua da palavra. Então, se eu quero realinhar a minha cosmovisão para que ela seja certa, o que eu preciso fazer? Estudar a palavra. Pressuposto básico, estudar a palavra. Vida comunitária, importantíssimo, isso que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque ninguém é autossuficiente. Se você achar que dá para crescer na fé estudando a Bíblia sozinho em casa, você vai se enganar. Você precisa da vida comunitária da igreja. Porque você é agraciado dependendo da graça que Deus derramou no outro irmão também. E tem coisas que nós não vemos e precisamos do outro chegar e falar para nós. Inclusive, isso aqui é um alerta. Vendo alguma coisa com o irmão que está meio esquisita, vai lá e conversa com o irmão, no amor de Deus, e fale. Porque às vezes a pessoa nem sabe que está passando por aquilo ali. Está fazendo uma coisa bem da estranha, bem da pecaminosa, não percebe, o outro percebe, mas não fala. Então é importante falar, e aí que está o último ponto ali, humildade. Humildade para aquele que receber a exortação, entender que aquela exortação está sendo feita no amor cristão e buscar mudar. Porque se nós não formos humildes, vamos continuar vivendo errado e contrariamente à palavra de Deus. E aí nós temos o desafio da semana. Ao consumir, essa semana que se inicia, notícias, música ou filmes, faça uma pausa e pergunte: o que essa mensagem pressupõe sobre Deus, o mundo, o ser humano, o bem? Essa pergunta simples é um exercício prático de discernimento cristão. Ou seja, não precisa decorar esse monte de palavrinha que eu coloquei lá. Faça o seguinte, vai começar a semana agora. Aproveite, quando for ver televisão, rádio, vídeos no YouTube, coisas assim, tente buscar qual é o pressuposto dessa pessoa, qual é essa cosmovisão que a pessoa está tendo para dizer aquilo que ela está dizendo. E assim você vai começar a formar o discernimento cristão, para começar a interpretar um fato da maneira correta. Agora estamos entrando em ano de eleição, você vai ver diversos fatos sendo interpretados de diversas maneiras diferentes, as mais absurdas possíveis. E como é que eu sei qual que é a certa? Tendo discernimento. Que, claro, não vem do nada. Vem por meio do estudo da palavra, da oração. Peça a Deus que a todos dá sabedoria para interpretar as coisas da maneira correta. Porque nós vamos falar mais para frente com mais detalhes também, que é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento e a nossa mente para entender e interpretar as coisas de maneira correta. Alguma dúvida, meus irmãos? Se não há dúvidas, há o quê? Quem? Não. A frase, eu pensei que era famosa, ainda bem que aqui não é. Eu vou poder inaugurar. Se não há dúvida, há dívida. Então, se não há dúvida, você já sabe como agir. Então, agora é só agir dessa maneira. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. E... deixa eu ver quem aqui. Ô, Cleber, quer orar para nós? Nos levando para os nossos lares. Lares não, para o almoço. Vai ter um almoço aí. Oremos. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar louvando a Teu santo e poderoso nome, estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra.